relação ao aumento do nível do mar no próprio Sudeste, no próprio Rio de Janeiro, da onde estamos vindo. O Nordeste já é resiliente por natureza, né? Já conhece, né? E aí a gente não fala de água, a gente fala da escassez. Essa escassez que vai aumentar, não à toa, a COP30, o Norte foi o escolhido para mostrar essas mazelas ao mundo, o quanto elas estão tão perto de nós. Mas aqui, a gente ainda assim tem que se planejar. E eu diria que o planejamento não seria de cidades resilientes, seriam de cidades... eu vou voltar aqui um slide. Não, voltar lá para o início mesmo. Não de cidades resilientes, como eu dizia, de cidades que se previnem. Elas têm que ser resilientes para o momento de desastre, mas antes disso elas têm que prevenir essa existência. Eu tomei a ousadia de incluir aí uma questão, um viés de gênero nesse planejamento. Porque se nós vamos falar em termos genéricos o tempo todo, eu me permiti, na condição aqui de representante legítima das mulheres, fazer esse recorte. E, obviamente, porque que depois eu complemento com o urbanismo social, obviamente que esse recorte, ele tem cor. Ele, além de ter gênero, ele tem cor, ele tem classe também, porque essas mulheres serão, e aí nesse caso eu realmente não sou a legítima representante, essas mulheres, as que mais sofrerão, as que mais sofrem com esses desastres. Está comprovado que até 2030, quem mais sofrerá com insegurança alimentar serão as mulheres, o dobro da quantidade do número de homens serão as mulheres que sofrerão e as meninas que sofrerão com insegurança alimentar. Nós já sabemos, por dados do IBGE, vamos ver à frente, que são elas que nas comunidades chefiam as casas, portanto, e são negras. Portanto, elas têm cor e elas têm classe, são as mais pobres e são as negras. Isso nas cidades. Nas cidades, 80% das mulheres em situação de empregos informais são justamente as empregadas domésticas. E desse quantitativo, a maioria também são de mulheres negras. No campo também são as campesinas, são as quebradeiras de coco, são aquelas mulheres também de comunidades ribeirinhas, são as mulheres racializadas, são as mulheres consideradas periféricas. Portanto, elas precisarão de agenciamento feminino, elas precisarão, para não serem as primeiras também a sofrer as consequências desses desastres, desse agenciamento, dessa condição de agentes do seu próprio destino, de reconhecimento, para ficar com Nancy Fraser, né, Emerson? Desse reconhecimento de agentes dos seus projetos de emancipação social, se quiserem resilir, se quiserem se prevenir desse futuro iminente. E vamos seguir em matéria, ficando aí, em matéria de regularização fundiária. Estudos mostram que, na verdade, dentre estas, no campo, as que mais têm condições, muito mais do que na agricultura familiar, onde a metodologia do IBGE não permite que se saiba se elas têm poder de voz dentro da família. Não é possível afiançar, embora elas participem, né, na agricultura familiar, elas são apontadas ali como coproprietárias, não é possível saber se elas têm efetivamente poder de voz em relação aos seus parceiros. As que são apontadas realmente como aquelas que se emancipam são aquelas quilombolas, aquelas chefes de família quilombolas que ganham o título na regularização fundiária. Muito mais do que essas parceiras,
porque no IBGE não foi permitido ao IBGE mudar a metodologia de pesquisa para saber se na agricultura familiar elas teriam esse poder de voz. Nós poderíamos juntar, para tratar do planejamento urbano de cidades resilientes a desastres, cidades preventivas, uma série de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda Urbana 2030, não só a que trata de cidades e comunidades sustentáveis, que já me parece profundamente segregadora, porque ela não entende as comunidades como integrantes da cidade, elas já segregam a comunidade da cidade. Podíamos juntar a erradicação da pobreza, podíamos juntar a infraestrutura busa de água e saneamento, a questão da infraestrutura básica, né, de água e saneamento, podíamos juntar a própria ação contra a mudança global e do clima, o nosso recorte de igualdade e de gênero, já que nós estamos tratando especificamente dessa questão, fome zero, agricultura sustentável, já que falamos também nos tetos verdes, podemos falar de outras iniciativas verdes na cidade também, são todas, depois se a gente for olhar com calma, deveríamos juntar todas, né, em prol dessa cidade. Difícil estabelecer uma ordem de prioridade. Para nós, ficam as cidades, comunidades sustentáveis, porque elas buscam justamente essa sustentabilidade, essa inclusão, essa segurança para os tempos que virão por aí. Obviamente que nós estamos falando não daquele urbanismo ou daquele planejamento urbano, pode seguir, que buscava mais a volumetria das formas, que buscava uma demonstração, muitas vezes, do poder, né, uma ode ao poder, como ali a esplanada dos ministérios, muitas vezes um esvaziamento até político da capital, do Distrito Federal, que era aqui no Rio de Janeiro, mais fácil de juntar um movimento político, do que levar lá para Brasília. Uma grande ode ao poder, aquela esplanada vazia. A ética do encontro, eu tive uma aluna que escreveu sobre a ética dos parques ambientais, se era uma ética, a Larissa Pinha, professora de Direito Administrativo da UFRJ, se era uma ética preservacionista ou conservacionista. E eu fiquei pensando, qual é a ética do parque urbano? E eu cheguei à conclusão que a ética do parque urbano, professor Vanin, está em David Harvey e Lefebvre, que a ética do parque urbano é a ética do encontro, é a ética da democracia, a ética da democracia na cidade. E que, por isso, nenhuma PPP pode cobrar a entrada. Mas é lógico que, para ela se sustentar, ela precisa que o parceiro privado tenha algum lucro, não há dúvida. Mas temos as receitas acessórias que o sustentam, com larga margem de lucro. Basta ser bastante criativo e a gente sabe que o mercado sabe sê-lo. Mas a entrada não, porque senão você vai negar a ética do encontro, dessa variedade, né? E muitas vezes é o primeiro lugar a fechar na hora do desastre. É o primeiro lugar a ser varrido. Em Porto Alegre, os parques são símbolos da cidade esponja, porque onde há locais de skate, onde há aqueles equipamentos de skate, eles já são feitos, professora, para, na hora da chuva, servirem como piscinas.
para justamente amortecerem a chuva e irem drenando a água lentamente após o excesso, evitando uma enchente. Vejam, é um equipamento urbano, é uma infraestrutura multifuncional. Serve tanto para entretenimento quanto para a drenagem da água na hora de uma enchente. Mas não foi suficiente, nada será. Nada será para um desastre ambiental. Essa ética do encontro, obviamente, tem que ser feita para as pessoas, para o usufruto de todos. Então, ali vem Jangel, bem estudado lá, né, na nossa linha de pesquisa. Está comprovado que os parques, muitas vezes, são mais usados pelos homens, aliás, do que pelas mulheres. E, não obstante, elas precisem muito mais desse espaço para usufruir com as crianças do que eles, porque eles se sentem mais seguros a qualquer hora do dia. E elas só se sentem assim nas horas claras, não necessariamente naquelas em que elas dispõem para estar com eles. Obviamente que esse urbanismo social tem que atuar em vários locais, inclusive nos locais de vulnerabilidade multidimensionais, aqueles nos quais esses desastres vão atingir as populações de uma forma também multidimensional, ou de uma forma muito mais contundente. Para esses, as intervenções urbanísticas deveriam começar ou deveriam existir, ao contrário do que, por exemplo, a gente assiste no Rio de Janeiro. Também do ponto de vista, a recuperação prévia, a gente não tem nem a básica, né? Vai falar na desastrosa, na prevenção ao desastre, a gente não tem nem na prevenção ao desastre social. Tem desastre pior do que você ter que matar 200 pessoas, 200 adolescentes, porque você não deu outra chance para eles serem outra coisa na vida? Talvez nesse desastre a gente não tenha pensado. Bom, por que eu estou falando isso? Vamos seguindo. Vamos seguir, senão vai... Nós pensamos sempre na integração dessa cidade formal à informal, e não naquela segregação, na recuperação desses espaços urbanos degradados. O urbanismo ficou pensando como é que eu vou também, não só através do braço da educação e da cultura, mas também através dessas intervenções urbanísticas, como que eu posso gerar uma cidade diferente, que gere trabalho, renda e reconhecimento, não só distribuição, redistribuição, mas também reconhecimento para essa população. Porque eu quero chegar na comparação entre a intervenção urbanística feita no Rio de Janeiro e em Medellín. Medellín já reconhecida há décadas atrás como a capital do narcotráfico no mundo. E começou por grandes intervenções urbanísticas que simbolizassem, naquelas regiões conflagradas, educação e cultura. No Rio de Janeiro, a grande intervenção que simbolizasse isso se deu, pelo menos no âmbito municipal, através de projetos de urbanização. O projeto de urbanização, um grande projeto, mais famoso mundialmente, foi o projeto Favela Bairro. Já tem mais de 20 anos, mas cujo rito começaria com a urbanização da favela até chegar à regularização fundiária. Portanto, a entrega do título era um mero pretexto para levar cidade, para que ela realmente fosse entregada, para que ela virasse um bairro. Esse tempo levou
Não era para levar esse tempo todo, mas levou 20 anos naquelas que conseguiram chegar até o fim e realmente se parecer, não, ser uma cidade. Vou mostrar 2 imagens que eu espero valham por 1000 palavras. Medellín. Parques, bibliotecas ou bibliotecas-parque. Estas intervenções urbanísticas queriam simbolizar, aqui, agora, o poder é o saber. Mudamos o paradigma. Não é mais o narcotráfico o seu símbolo de poder. Agora é o saber, é a cultura, foram mais de 10 anos, foi mais de uma década. Mas mudou. Olha, isso é um dos exemplos. Foi levando educação e cultura. Talvez, temos um orientando, inclusive co-orientando com o professor Talden Farias, da Universidade Federal da Paraíba, que está lá estudando. Talvez a comparação mais fidedigna seja com o nosso projeto que foi malogrado, que não avançou das UPPs, que, lamentavelmente, por força das descontinuidades políticas do nosso governo, não tenha avançado. E Darcy Ribeiro já falava isso muito antes. Se o projeto não for a escola, será o presídio. Medellín. Avante. Tive a chance de ver essa titulação numa das comunidades, essa comunidade de Fernão Cardim, fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 20 anos depois do projeto Favela Bairro. Já era um bairro. E ouvi de uma moradora, esperei por esse título 40 anos. 40 anos. Já era dela. O imóvel já era dela, gente. A posse está no Código Civil. Só que nós não reconhecemos a autonomia da posse, por mais que os tratados o digam, por mais que a gente já tenha, que a Constituição de 88 já tenha reconhecido a função social da posse, por mais que o Emerson já tenha defendido a tese dele, publicado o livro, mas ela queria o papel da propriedade. Ela queria o título. Então, ela estava lá já há 40 anos. E foram 20 anos da urbanização até a regularização fundiária. Se pegarmos hoje os dados do Sabrem, está lá no armazém dos dados, são 1.072 favelas. O projeto Favela Bairro foram 116 ou mais. Já não tenho os dados atualizados hoje. Mas nesse universo, é diminuto. É diminuto, perto do que se tem. Mas o sonho lá da Dona Teresa, 40 anos depois, nesse dia, estava sendo realizado. Não temos equipamentos culturais também. Ali do lado é o museu, aquilo ali é um museu. É o Museu da Maré. Quando a Maré passou a contar a sua história no museu, contar que ela arrancava pedaços lá, pegava, o asfalto com que se construía a Avenida Brasil e evitava que as crianças morressem pelas palafitas, onde estavam as casas, muitos moradores deixaram de ter vergonha, passaram a ter orgulho. A Maré é uma das favelas mais politizadas, onde tem mais números de cursos técnicos da cidade do Rio de Janeiro, é a Maré. Se você quiser estudar na Maré, se você quiser fazer curso técnico, não existe possibilidade de você não conseguir sair com cursos técnicos da Maré. É uma das favelas que mais tem cultura na cidade do Rio de Janeiro. Mas também é uma das mais conflagradas, paradoxalmente. A acupuntura urbana, há outras formas de você levar para esse desastre que é a falta do cuidado com
com o cidadão, porque deixar à mercê, né, uma calçada pública, deixar um local público, deixar as favelas à mercê do nada, esse descuido também é desastroso para qualquer destino humano. Então, às vezes, você dá uma cor, dá uma pintura, a acupuntura urbana, que veio um pouco dos espanhóis, mostra que pequenas intervenções, é como se você curasse naquele ponto que você modifica, que você atua, você revificasse. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente chamou, porque a gente é magnânimo, a gente é grande, né? A gente não faz por pouco. Então, na cidade do Rio de Janeiro, a gente chamou o Cobra. E o Cobra fez ali, não sei se vocês já viram, o mural Etnias, num lugar que era bem degradado na cidade do Rio de Janeiro. Então, é um pouco levar cor, levar dignidade, levar... Não precisa ser o Cobra, que o cobra, caro, né? Podem ser os moradores, podem ser. Mas se o meu recorte é a questão de gênero, eu fico com uma outra autora, a Zaida Mux, que vai falar desse urbanismo sem gênero. O urbanismo sem gênero, ele leva em conta que, muitas vezes, essa cidade foi feita para... E aqui não é nenhuma ofensa a vocês, não, tá? Para homens brancos, héteros. Mas não é nenhuma ofensa. Mas tem que lembrar que podem existir mulheres negras, homossexuais, podem existir crianças, podem existir idosos que vão compartilhar esse espaço e que têm outras necessidades naquele dia a dia. Então, não precisa a rua ser uma avenida e a calçada ser o tamanho de uma pilastra. Dá para dividir. Então, o urbanismo sem gênero, ele vai pensar o seguinte: a cidade é para todos. É mais ou menos só isso, essa concepção. E mais, vamos todos nos reconhecer, vamos todos, né, dar vez ao outro, sejamos menos narcisísticos, porque somos por natureza, e reconhecer essas diferenças. Porque na hora do desastre, você não sabe quem vai te dar a mão para você não cair do desfiladeiro. Né? Pode ser aquele... Cadê o nosso 1,75, 0,775? Né? Que vai estar ao seu lado. Vai lá. Vocês já viram algum semáforo assim? Viu? Em BH tem? Conseguiu. Já viu? Busa. Só em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade plural. E eu nunca vi, mas consegui a foto. Isso aqui são as ruas. A rua Tia Seata levou muito tempo. Foi em 2023 que a Tia Seata ganhou nome na cidade do Rio de Janeiro. É mais fácil o colonizador, lógico, a gente tem uma visão muito colonial ainda também. Os colonizadores, certamente, se fizermos uma pesquisa no Brasil como um todo, terão muito mais nomes de logradores em sua homenagem do que aqueles que realmente construíram o nosso Brasil. No Rio de Janeiro, há 3 estátuas de mulheres negras. Uma delas, Mercedes Batista, a primeira mulher negra que entrou para o corpo de baile do Teatro Municipal.
ela protagonizou alguma peça no municipal? Nunca. Nunca. Vocês acham que ela sofreu alguma discriminação racial? Tem certas coisas que, assim como a responsabilidade objetiva, a gente pode dizer que aqui há uma discriminação objetiva, né, independentemente de comprovação, qualquer comprovação subjetiva. Mas o minueto, que era uma dança tipicamente europeia, ela colocou na Avenida Rio Branco, no Carnaval, no desfile do Salgueiro histórico. Então, se hoje a gente tem aqueles desfiles na abertura do Carnaval, a gente deve a Mercedes Batista e sua irreverência. Na verdade, sua irreverência não, na sua grande libertação, né? A sua grande ousadia. Em São Paulo, até 1920, apenas 16,25% das ruas tinham nomes femininos. É o que Nancy Fraser chama de teoria do reconhecimento. Então, se você não se reconhece, você não é, você não está. A sua invisibilidade diz que você não é bem-vinda, que você ainda não pertence. E todos têm que pertencer, porque todos fazemos, todos estamos, todas somos. Então, a cidade também tem que ser um espelho dessa reflexão. Para mulheres periféricas, negras e chefes de família, porém, prevalece o racismo fundiário e ambiental. Eu não vou seguir porque eu vou ficar aqui para poder responder a pergunta, senão acho que eu vou ocupar o tempo em demasia do Levi. Levi está por aí? A pergunta foi, diante desse quadro de profundas diferenças e profundas exclusões, eu tenho que ir só mais um pouquinho provando o meu argumento. Estou provando o meu argumento. Tudo isso, todo esse contexto agravado pelas crises climáticas, das quais elas são as principais vítimas. Deixa eu só comprovar isso, que eu acho que é o próximo slide. Próximo. São 72% das chefes de família nas famílias monoparentais das favelas fluminenses. Aqui é a minha amostra. Essa amostra está comprovada por um projeto que nós participamos, Pedro Henrique estava lá, o ERJ na Régua, 2022-2023, Misael também, pena que Misael está lá fora. São as que sofrem ainda mais com a Pink Taxation. Vocês conhecem a Pink Taxation? A taxação rosa. Se você tem 2 produtos, 2 giletes, uma azul, uma rosa, vocês já viram isso no mercado? A rosa, pelo simples fato de ser rosa, será o triplo do preço da azul. Então, as mulheres pagam mais pelo simples fato do produto ser cor-de-rosa. Fora que os mais pobres já sofrem no Brasil uma tributação regressiva. Por quê? Somos um dos países que cobram menos tributo sobre os bens. Nosso IPTU, e agora piorou, nosso ITBI está mais barato ainda, no caso de incorporação de bens. Se você tiver uma PJ, vai aumentar a pejotização no Brasil. Nós cobramos menos sobre bens, ou seja, quem tem bens é símbolo de riqueza, portanto, os mais ricos. Ao passo que somos um dos países que mais cobra bens de consumo, relações de consumo de bens e serviços. E todo mundo tem que comer, comprar pão. Portanto, temos uma tributação regressiva. Os pobres pagam mais tributos do que os ricos. Não incentiva a formalização. Antes descontava-se, abatia-se do imposto de renda quem formalizava a empregada doméstica. Não temos mais este
incentivo. Então, de certa forma, você estimula a mantença desta empregada doméstica no vínculo informal, como diarista. E faltava isso agora, realmente, né, o governo federal criou esse subsídio, mas faltava aquilo que a gente chamava de pobreza menstrual. Muitas meninas, muitas adolescentes, faltando à escola, porque não têm condições, no período menstrual, de prover esse tipo de produto, que é um produto caro para essa população. São a maioria das empregadas domésticas que não detêm os direitos trabalhistas plenos. Nós temos uma segunda categoria de trabalhadora no Brasil. São as nossas cuidadoras. São as que estão dentro da nossa casa, cuidando de nós, cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos filhos. E são tratadas como trabalhadoras de segunda categoria. São as principais vítimas de feminicídio. A cada 6 horas, uma mulher no Brasil é morta. Desse quantitativo, a maioria são mulheres negras. E, numa pesquisa da Fiocruz, a maioria das pessoas que foram acometidas, dos profissionais de saúde que foram acometidos de Covid, porque estavam tratando de outros no âmbito do SUS, foram os profissionais da limpeza, porque tinham que fazer os trajetos mais longínquos de transporte público. Portanto, está comprovado aí, né, por todas essas estatísticas, e aí não, né, são o maior contingente da população carcerária feminina. Entre a população de rua, são as que dormem nos locais improvisados, são as únicas. Os homens não dormem em locais improvisados, são as mulheres, carrinhos de feira, carrinhos de supermercado. São a que mais abandonam os estudos em virtude de gravidez precoce, anote-se. E são as que andam léguas e léguas e léguas para buscarem água limpa para cozinhar os alimentos dos seus filhos, da sua família, em razão do cuidado. Então, vamos voltar, está comprovado, né? Vamos voltar. Não, volta. Já está comprovado aí, né? Acho que suficientemente. Mais um. Volta mais um, por favor. Mais um. Aí. Está comprovado que prevalece esse racismo fundiário e ambiental. E eu chego, então, apresentados todos esse contexto, que já é um desastre por si só, eu paro na pergunta que me foi feita pelo programa. Coloquei de antemão aquele pressuposto que essas mulheres precisam, e isso vem de Amartya Sen, né, Emerson, sobre o qual uma vez conversávamos. Ele diz: essas mulheres têm que se tornar, então, as agentes. Porque se elas sofrem, por um lado, as piores intempéries, por outro também, eu costumo dizer que elas são as mais preparadas para liderar um movimento na hora dos grandes desastres, porque elas já estão acostumadas a resiliar. Ela já está na medula óssea delas passarem pelas piores catástrofes, porque elas passaram por isso a vida inteira. Então, eu digo que elas vão nos liderar no futuro, porque elas estão muito mais preparadas do que as dondocas que nunca sofreram uma agrura na vida. Mas e aí? Quem mora em assentamentos precários? A pergunta inicial é: remoção ou... Qual é a pergunta, Pedro?
botar. Remoção ou resiliência nas comunidades. Eu costumo dizer que o morador de comunidade é o cara mais resiliente que existe. Ele não tinha casa, ele autoconstruiu a casa dele. Ele não tem emprego, ele inventou uma profissão, o que ele ia fazer. Ele está sempre resilindo, ele está sempre ali, buscando uma... Mas pode ser que no pior dos riscos, Vanim, como eu comentava na hora da sua fala, eu não digo que ao Estado não caberá a remoção. Pode ser que a intempérie e o desastre removam, por si só, essas pessoas, como aconteceu no Sul. Não vai ser o Estado. Não há resiliência que resista a uma correnteza. Não há resiliência que resista a uma seca, cuja água fica tantas léguas que você morra no caminho. Porque o estado em que a gente se encontra dessas mudanças climáticas, a gente ainda não tem a dimensão de como ficará num curto espaço de tempo. Então, a resposta para essa pergunta é imprevisível. Eu diria que a preempção para evitar a especulação imobiliária nos locais em que ainda haja possibilidade de uma reestruturação é bem-vinda. Porque o preço da terra, a especulação imobiliária da terra devastada, é absurdamente injusta para aqueles que querem retornar ao seu local de reconhecimento. O Estado é o único que vai ter o cuidado com essa população. Agora, ter esse cuidado, como vai ser daqui para frente, toda hora, num curto espaço do tempo, é um preço que se deva pagar? Ou, para planejar novas cidades, teremos que nos também replanejar como pessoas humanas que reconhecem a sua falibilidade diante da natureza? Essa é uma outra grande questão. Ou vamos continuar nos sentindo tão soberbos diante da realidade, que vamos voltar para o vale da sombra da morte, achando que somos maiores do que o vento, do que a chuva, do que o... Então, há um limite. Há um limite para o gasto público, há um limite para a reconstrução, há um limite. O David Harvey que diz, como o Lefebvre também, já que a gente citou-os, né, mais cedo, que todo dia a gente faz a cidade, e toda vez que a gente faz a cidade, a gente também se refaz. Aqueles que têm a capacidade de resilir, aí é Darwin, né, que fala. Na verdade, ele não diz que era o mais forte, o que sobreviveu. Não foi o mais forte que sobreviveu. Foi aquele que teve a capacidade de se adaptar. Aquele que teve maior capacidade de adaptação. Resiliência. Resiliência é uma coisa. Teimosia é outra.
teimosia, em tempos desastrosos, custa muito caro e pode custar a vida de muitas outras pessoas. Então, o poder público também vai ter que... não só o poder público, as pessoas também vão ter que se repensar para poder se reconstruir. Caminhando para o final, o que eu posso dizer é que eu espero que nós não estejamos caminhando para o final. Muito obrigada, professora Arícia, pela fala. Eu já vou passar para o professor Levi, que já está conosco, né? E após a gente abre para perguntas e demais colocações, tá bom? Ele vai nos acompanhar online hoje. Só aguardar aqui a transmissão. Olá, professor Levi, você nos ouve? Boa tarde. Muito obrigada pela presença. O senhor já foi apresentado aqui. Vou passar a palavra para o senhor, por conta do adiantar da nossa mesa, com a palavra. Sei que ele está com um probleminha. Ele está nos ouvindo pelo YouTube, talvez tenha um delay. Deixa eu ver aqui com ele. Aqui o microfone tá ligado. Ótimo. Bom, obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Emerson Afonso Moura pelo convite para participar do 8º Congresso Internacional de Direito da Cidade. Cumprimentar a professora Arícia Correia, que me antecedeu na sua fala, com uma palestra bastante inspiradora, que eu certamente não vou conseguir reproduzir com o mesmo grau de acurácia e provocação. Fiquei muito contente, professora Arícia, pela menção a autores que estiveram presentes na minha tese de doutorado, defendida em 2016 na PUC de São Paulo, uma teoria do direito à cidade, uma releitura do Lefebvre, agregando aspectos do Harvey, de Castells e de uma série de outros autores importantes para nós compreendermos o sentido e o alcance do direito à cidade
no tempo presente. E a mim foi atribuída a tarefa de falar sobre políticas habitacionais e mudanças climáticas, instrumentos de combate à gentrificação. Eu quero começar dizendo que existe uma intersecção clara entre política urbana, justiça climática e disputas territoriais. São elementos que se encontram em interação permanente, são elementos que compõem a dinâmica urbana, não só no nosso país, mas em todo o mundo ocidental, em todo o mundo que observa o crescimento do fenômeno da urbanização. E essa intersecção torna o tema do direito à moradia como componente do enfrentamento das mudanças climáticas um tema dotado de enorme centralidade. Para a gente enfrentar essa discussão, nós precisamos passar por algumas premissas-chave que permitem que a gente tenha uma visão mais agregadora dos problemas que estão aqui colocados. Primeiro, que processos de transição climática tendem a agravar desigualdades e desigualdades que se manifestam no campo do território, inclusive a gentrificação. Segundo, que o enfrentamento dessa questão, do ponto de vista institucional e reformista, passa por novos parâmetros interpretativos dos instrumentos jurídicos disponíveis no nosso ordenamento jurídico, né? E por último, que é preciso haver uma ampliação conceitual, uma ampliação metodológica e referencial dos nossos cânones do direito urbanístico, de modo a contemplar também uma interação que é hoje ainda mais evidente do que em 2001, quando entrou em vigor o Estatuto da Cidade, entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito urbanístico, o direito à cidade, todos os direitos que estão abrigados nesse importante guarda-chuva. Para enfrentar, então, concretamente, essa questão, nós precisamos pensar a ordem urbanística como um framework de governança territorial e climática. Do ponto de vista conceitual, isso passa por explorar de maneira mais profunda os conceitos de função social da cidade, as funções sociais da cidade, estampadas no artigo 182 da Constituição, um conceito ainda em aberto, ainda parte de um processo de construção de repertório doutrinário e conceitual do direito urbanístico, e também da própria função social da propriedade. Com isso, a ideia é municiar os nossos instrumentos de planejamento urbano, de modo que o planejamento urbano também seja capaz de atuar no apoio a uma política de prevenção de danos ambientais decorrentes da ação antrópica sobre o meio ambiente. Então, acho que para trabalhar os marcos conceituais, esse seria o primeiro passo. O segundo passo, entrando no tema da gentrificação, é entender que as mudanças climáticas alteram substancialmente o alcance e o sentido da ideia de gentrificação, muito associada a processos de expulsão de populações vulneráveis, em razão de medidas de melhoria urbanística nas cidades, que provocam um aumento do preço da terra urbana, para contemplar também a ideia de uma gentrificação climática, que pode aparecer com outras roupagens, com outras denominações, tais como a questão do racismo ambiental, mas que se manifesta por meio do deslocamento induzido de pessoas decorrentes de processo de valorização imobiliária em contextos de mudanças climáticas. Então, se nós
entendemos que as cidades estão cada vez mais expostas aos efeitos da ação antrópica sobre o ambiente, portanto, das mudanças climáticas, as áreas menos sujeitas ou mais guarnecidas de infraestrutura urbana, de resiliência às mudanças, são áreas que terão uma valorização crescente ao longo das próximas décadas, e isso trará como consequência uma gentrificação climática, um deslocamento de pessoas para regiões menos guarnecidas, decorrentes de políticas ambientais ou efeitos climáticos que promovam, que incidam de forma desigual sobre o território urbanizado. Embora essa seja uma discussão contemporânea, nós já temos exemplos de situações que importaram em gentrificação climática, como, por exemplo, a situação vivenciada há alguns anos na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, foi destruída por furacões que têm ocorrido com cada vez mais intensidade em determinadas épocas do ano, e que, tendo sido reconstruída, experimentou uma explosão do preço da terra urbana. E um outro marco conceitual importante é entender a moradia para além da ideia de um direito social prestacional, de um direito disponível, um direito a prestações que recai sobre o poder público no enredo de um Estado social, de um estado de bem-estar social, tal como aquele desenhado pelo nosso projeto constituinte, mas também como um mecanismo de proteção contra vulnerabilidades urbanas, contra vulnerabilidades que atingem determinados grupos sociais que habitam as nossas cidades. Nós sabemos que as cidades brasileiras são cidades marcadas por processos estruturais, históricos, de exclusão socioterritorial. Nós sabemos que existe um desafio permanente relacionado à questão da regularização fundiária, e, portanto, da polaridade entre cidade legal e cidade legal, entre o formal e o informal, mas a moradia ela também precisa ser estruturada enquanto política de Estado, enquanto política pública, como mecanismo de proteção contra vulnerabilidades que atingem o território de maneira desigual. Afinal de contas, nós sabemos que eventos climáticos extremos, tais como aqueles vistos na última semana, no último domingo, sábado, no Paraná, mas que já vem se repetindo há muitos anos e ocorrendo com cada vez mais frequência e mais intensidade, atingem de maneira mais forte grupos sociais já vulnerabilizados. Levar essa tarefa adiante não é um propósito de execução simples. De acordo com dados da FGV, do IPEA e também da ABRAIN, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores Imobiliários, o déficit habitacional brasileiro hoje é de quase 6 milhões de unidades. Além disso, nós temos condições inadequadas de moradia que alcançam quase 3 milhões de famílias, portanto, quase 12 milhões de pessoas que vivem em área de risco hidrológico ou de risco geotécnico. 90%, também um dado importante do CEMADEM, 90% dos desastres no nosso país são de natureza hidrometeorológica. E quanto mais a cidade cresce de maneira desordenada, quanto mais a cidade ocupa áreas que são ambientalmente sensíveis, como áreas de mananciais, como áreas ambientalmente protegidas, maior a exposição dos grupos que ocupam esses territórios tem de risco não só de eventos climáticos extremos, mas também risco de vida. Isso agrava também um cenário, esse processo de espraiamento da cidade tem uma pegada de carbono expressiva, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais longe dos seus locais de trabalho,
e fazem os seus deslocamentos ainda, especialmente nas grandes cidades que não dispõem de bons sistemas de transporte coletivo sobre trilhos, como metrô, VLT, trem, que é a realidade da imensa maioria das cidades brasileiras, com deslocamentos que ainda ocorrem de maneira a mobilizar modais que são dependentes de combustíveis fósseis, desde ônibus movidos a diesel até veículos particulares, motocicletas e outros meios não sustentáveis ou poluentes de deslocamento, né? Ao mesmo tempo que isso ocorre, é preciso atentar que, muitas vezes, as medidas de contenção que impedem a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis ou que importam em remoção de pessoas para implantação de equipamentos ambientais, como parques lineares, como, enfim, áreas que buscam resgatar as qualidades biológicas de regiões sensíveis, também podem provocar expulsão e exclusão no contexto de gentrificação decorrente de políticas ambientais. Isso coloca os tomadores de decisão diante de novos desafios que precisam ser enfrentados de maneira mais inteligente, sem recorrer às fórmulas tradicionais. De um lado, nós temos uma incapacidade do poder administrativo, do poder do Estado, de exercer seu poder de polícia administrativa e impedir a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, e, de outro lado, quando ele é instado a fazer isso, quando há uma situação de maior consolidação, isso acaba agravando o sentido de exclusão socio-territorial, de exclusão social no território urbanizado, de maneira a criar, na prática, um sentido de gentrificação climática. Então, nesse sentido, os vulneráveis das nossas cidades ficam diante de uma dificílima encruzilhada. Ou eles, ora, estão sujeitos a risco ambiental, por ocuparem áreas sem a infraestrutura adequada de resiliência urbana, ora estão sujeitos a um risco de despejo. Então, isso nos coloca diante de uma grande aporia, de um grande beco sem saída, que impõe uma apropriação mais inteligente dos instrumentos da política urbana que já estão disponíveis a nós, desde o Estatuto da Cidade do ano de 2001, completando agora 24 anos, quase um quarto de século. E agora eu passo para a segunda parte da minha fala, que é como a gente pode mobilizar esses instrumentos de maneira a enfrentar as mudanças climáticas no contexto urbano, sem provocar com isso um processo de gentrificação climática. Acho que uma introdução importante pode vir de dados que provavelmente estão desatualizados, mas que seguramente também mudaram muito pouco ao longo do tempo, que são dados da base Munique, do IBGE, esses dados apontam que menos de 10% das cidades brasileiras utilizam instrumentos da política urbana. Utilizam outorga onerosa, cota de solidariedade, direito de preempção, mecanismos de controle da valorização fundiária, ZEIS, HIS, enfim. Essa é uma realidade que chama muito atenção, inclusive, professora Arícia e demais colegas, é um tema que eu tenho dedicado bastante tempo de investigação para entender como que nós podemos mobilizar os mecanismos de controle já existentes, como, por exemplo, a atuação dos tribunais de contas, para efetuar um acompanhamento mais minudente da aplicação dos instrumentos da política urbana, porque quando eles não são mobilizados, muitas vezes os municípios estão renunciando a uma receita que poderia ser utilizada para financiar políticas urbanas inclusivas e de enfrentamento às mudanças climáticas.
Nós sabemos que prefeitos têm medo basicamente de dois agentes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O Ministério Público já faz o acompanhamento por meio de inquéritos civis, que são acompanhamentos difíceis de se alcançar maior efetividade, porque as ações de improbidade levam muitas vezes 10 anos para serem julgadas, e são ações que decorrem de acompanhamentos fotográficos da política urbana. Então, não realizou o número X de audiências públicas, deixou de cumprir um determinado rito previsto em lei, deixou de contemplar determinada condição para aprovar a lei de parcelamento e ocupação do solo. São fotografias. Talvez, se nós trouxermos para perto os tribunais de contas, que fazem um acompanhamento mais dinâmico das políticas e dos contratos realizados pela administração pública, do balanço do exercício das gestões, talvez a gente pudesse ter uma visão mais clara de como a gente pode atuar para obrigar os municípios a adotarem políticas urbanas mais eficazes. E muito com esse fio condutor da renúncia de receita que se opera objetivamente quando o município deixa de utilizar os mecanismos os instrumentos da política urbana disponíveis desde 2001 no nosso Estatuto da Cidade. Mas essa é uma outra reflexão, eu quero deixar plantada aqui a centelha da dúvida, a centelha da análise crítica, porque me parece que é um tema que a gente poderia abordar em outras frentes, em outras áreas e de maneira mais ampla em outra oportunidade. Dito isso, como que nós podemos mobilizar os instrumentos da política urbana para evitar a gentrificação climática e garantir que as políticas habitacionais sejam mecanismos de defesa contra os efeitos das mudanças climáticas? Acho que o primeiro mecanismo são as zonas especiais de interesse social previstas nos artigos 40 a 42 do Estatuto da Cidade. A instituição de ZEIs, especialmente nas leis de parcelamento e ocupação do solo, mas também com a possibilidade de previsão nos planos diretores, pode, especialmente de ZEIs de preservação e de transformação, que estejam integradas a mapas de risco, diretrizes de adaptação climática, podem funcionar como verdadeiras barreiras territoriais contra a expulsão de grupos sociais vulneráveis. Então, a partir do momento que o planejamento urbano passa a incorporar mapas de risco, passa a incorporar ferramentas de georreferenciamento, ferramentas de monitoramento climático, e possa identificar as regiões mais sujeitas a eventos climáticos extremos, é possível utilizar o instrumento das ZEIs como um mecanismo para assegurar que regiões mais bem fornidas e mais infraestruturadas possam contemplar pessoas com faixas de renda diferentes do que aquelas que tradicionalmente ocupam os centros expandidos e, portanto, as regiões mais infraestruturadas. O segundo instrumento, a cota de solidariedade, que prevê a reserva obrigatória de unidades de habitação de interesse social em empreendimentos privados, e também aí um mecanismo de equilíbrio entre a valorização promovida por intervenções urbanísticas, ambientais e climáticas, e a inclusão de grupos vulneráveis em porções mais infraestruturadas da cidade. Isso já foi adotado com outra perspectiva na cidade de São Paulo, mas é algo que ainda resiste a encontrar lugar em outras regiões, outras cidades de grande porte do nosso país. O direito de preempção
e a desapropriação como forma de garantir prioridade de compra pelo município em áreas estratégicas para adaptação climática, colocar esse critério, adaptação climática, como um critério de apuração e de balizamento, de sintonia do exercício do direito de preempção, a outorga onerosa, a contribuição de melhoria e os mecanismos de captura de mais-valias urbanas para apoiar políticas de financiamento do HIS que sejam resilientes em relação à valorização produzida por obras ambientais. Vejam, tudo isso é um plus fundamental em políticas já existentes, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que, de um lado, Minha Casa Minha Vida foi uma política anticíclica, no momento de crise da hipoteca nos Estados Unidos, anos de 2008, 2009, de crise no setor produtivo da construção. Então, foi uma forma de você aplicar recursos públicos de incentivo, de benefício para a produção habitacional. Foi importante, mas ele não é isento de críticas. Acho que é uma ênfase exagerada na aquisição da propriedade, que não é regra no mundo. Vive-se muito bem em vários lugares do mundo com políticas de aluguel social, com políticas de habitações públicas destinadas à população de baixa renda mediante aluguel, inclusive com gestão privada. Também houve um processo de crescimento das periferias e de aprofundamento desse sentido de espraiamento da cidade, que em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras, já se tornou um processo endêmico, crônico e estrutural. Além disso, a possibilidade de criação de parques e infraestruturas verdes com medidas de proteção à gentrificação, com definição de regras de permanência, direito de retorno, contratos de locação social, salvaguardas antidespejo, limites à conversão de uso, coisas que podem ser dirimidas nos marcos regulatórios de zoneamento, ativação de organismos da sociedade civil para gestão e para acompanhamento dessas políticas, no ensejo da diretriz da gestão democrática da cidade, enfim, temas que são fundamentais. Mas para que isso saia do papel, ao menos 3 frentes, eu quero deixar aqui em aberto para a gente discutir, precisam ser deflagradas de maneira mais consistente. Primeiro é trazer o geoprocessamento para dentro da perspectiva da justiça territorial e, portanto, para a formulação dos instrumentos da política urbana, notadamente os planos diretores e as leis de parcelamento de ocupação do solo, com mobilização dos instrumentos já disponíveis no Estatuto da Cidade, com mapas de risco, dados socioeconômicos e cadastros territoriais intercalados para estabelecer um diagnóstico mais preciso. O uso de dados para monitorar áreas que são mais sujeitas à gentrificação decorrente de intervenções em benefício do meio ambiente, algoritmos, uma governança de algoritmos mais efetiva para ter uma regulação mais transparente, mecanismos de proteção aos vulneráveis, e utilizar e se inspirar em exemplos que deram certo. No caso brasileiro, Porto Alegre e Recife, por exemplo, nas últimas revisões que fizeram dos seus planos diretores, integraram mapas de risco e dentro da política habitacional na revisão, nesse processo de revisão dos planos diretores. Com isso, já encaminhando para o fim da minha intervenção neste importantíssimo evento para o direito urbanístico brasileiro, é preciso dizer que a adaptação climática não pode reproduzir desigualdades urbanas, então a gente não pode cobrir um santo descobrindo o outro. Esse risco existe, ele é patente. Moradia adequada ganha um novo significado, porque agora moradia adequada é também a moradia que garante condições de sobrevivência num contexto de mudanças climáticas. E
a mobilização do direito urbanístico a partir de funções decisivas e de potenciais que estão abrigados nos instrumentos da política urbana. Ordenar, redistribuir, proteger e regular a transição ambiental, com foco no desenvolvimento de cidades mais resilientes e sustentáveis. Princípio orientador de tudo isso: não existe cidade resiliente sem justiça territorial. Então, com isso, eu coloco aqui algumas provocações para o nosso debate. Acho que é uma discussão ética que se coloca se políticas verdes podem ser legítimas se elas importam em exclusão daqueles que mais sofrem com o risco ambiental. Essa é uma pergunta importante. Segunda pergunta importante, entender que a gentrificação é um dado de realidade, porque todo o processo de melhoria das condições urbanísticas gera valorização. Então, a pergunta seria mais ou menos como indagar se a gente é capaz de acabar com a gentrificação ou se nós temos condições apenas de controlá-la. E também verificar, como uma pergunta de encaminhamento, se os instrumentos da política urbana disponíveis têm força suficiente para mitigar os efeitos da gentrificação climática, ou se nós precisamos construir novos arranjos normativos, regulatórios, para dirimir essa e outras questões. Mas isso é trabalho de vocês, mestrandos, doutorandos, pesquisadores, que decidiram abraçar essa perspectiva teórica tão palpitante, tão fundamental, que é o direito, não só o direito urbanístico como uma consequência do direito administrativo, mas o direito urbanístico como um campo vibrante, multidisciplinar, crítico, que olha para as nossas cidades a partir de uma história de acumulado de situações que geraram um passivo muito difícil, mas com uma perspectiva de esperança de como o direito pode ajudar as nossas sociedades a construírem a nossa casa comum, nosso planeta, as nossas cidades. Eu quero mais uma vez agradecer o professor Emerson, cumprimentar minha colega, amiga, professora Arícia, e me colocar à disposição para as questões que vierem. Muito obrigado. Professor Levi, muitíssimo obrigada pela fala. Acho muito interessante que os nossos palestrantes até aqui trouxeram perspectivas, ainda que diversas, que se conectaram muito, né, para nós pensarmos os impactos diferenciados nas populações que estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Eu vou abrir agora para perguntas e demais colocações. Infelizmente, eu acho que nós não vamos conseguir nos comunicar com o professor Levi por questões técnicas, então eu peço que direcionem principalmente para a professora Arícia as perguntas, tá bom? Só ligar na parte de baixo o microfone. Eu tenho uma para a Arícia. Agradecendo as falas da Arícia, do Levi, que foram, como sempre, muito lúcidas. Cidades resilientes é insuficiente para a gente lidar realmente com o que não é mais mudança climática, já é uma emergência climática. Então, a gente vai trabalhar, de fato, com cidades preventivas. Agora, como trabalhar com cidades preventivas que atinjam o público vulnerável, ou seja, aquele público minoritário qualitativo, se nós não temos num contexto nem fora da emergência climática, já esse tipo de prevenção, né? Se nós não temos a construção de cidades, eu vou dar um exemplo que eu acho bem interessante, né? Tem estudos que mostram que a baixa iluminação das ruas favorece a violência e estupro contra a mulher.
Então, como lidar no contexto desse de construir cidades que possam, de fato, ser preventivas para desastres, em especial para aqueles que vão estar nessa posição de maiores vítimas desses desastres, se nesse contexto nós não temos. Obrigada, Alice. Nem sei se são minoritários, né? A gente fala que são maiorias minorizadas, porque só as mulheres são maioria, mas são minorizadas porque fragilizadas nesse ambiente. Já vivemos, então, nesse ambiente desastroso e sem essas mínimas condições. Então, a tendência é que, a despeito de sabermos, eu gostei da expressão que ele usou, adaptação climática, essa virada, né, que a moradia adequada vai ser aquela que garanta um mínimo de sobrevivência humana. Então, a gente vai ter que ao mesmo tempo que ele dá um upgrade no conceito, a gente dá um downgrade no número de exigências, porque vai ser o sujeito poder sobreviver àquela maior intempérie. Mas a conclusão a que a gente chega é que a gente já vive em estado de desastre estatal, porque a gente não dá conta nem do mínimo de condições de uma sobrevivência digna se a cada 6 horas uma mulher morre por feminicídio no país. Isso não é um desastre, né? Bom, sem mais perguntas, então declaro por encerrada a nossa segunda mesa. Temos um coffee break bem bonito e farto lá fora e daqui a pouco nós voltamos depois do intervalo.